Heparina. Em 1916, J. McLean isolou um composto do fígado de um cão solúvel em ácidos graxos, que apresentava uma atividade anticoagulante. 2 anos depois, Howell e seu outro aluno, Holt, isolaram outro composto solúvel em lipídios, também do fígado de cão, que apresentava atividade anticoagulante, diferente do isolado por McLean, e chamou esse composto de heparina. Heparina deriva do latim hepar, que significa fígado. E em 1928, ele modificou o protocolo de purificação e isolou um composto, diferente dos outros anteriores, solúvel em água, e descobriu que esse composto, na verdade, era um carboidrato composto por ácido glucurônico. Howell se declarou o descobridor da heparina e não deu nenhum crédito a McLean, o que causou grandes discussões na comunidade científica da época, razão pela qual até hoje é gerada discussão sobre a autoria da descoberta da heparina. A heparina é um heteropolissacarídeo chamado de glicosaminoglicanos. São uma família de polímeros lineares compostos por unidades repetidas de disacarídeos. São polissacarídeos lineares formados por unidades de sacarídeos constituídas alternadamente por uma hexosamina unida por ligação glicosídica a um açúcar não nitrogenado, que pode ser um ácido urônico ou um açúcar neutro. Em alguns glicosaminoglicanos, uma ou mais das hidroxilas do açúcar aminado estão esterificados com sulfato. A combinação desses grupos sulfato e dos grupos carboxilato da unidade de ácido urônico dá aos glicosaminoglicanos uma alta densidade de carga negativa. Para minimizar as forças repulsivas entre os grupos carregados vizinhos, essas moléculas assumem uma conformação estendida quando em solução. É uma glicosaminoglicana altamente sulfatada de massa molar variável entre 3 a 30, sintetizadas por mastócitos. É uma molécula linear e rígida com giro na cadeia de 180 graus a cada 2 disacarídeos. A hexosamina da heparina é o N-acetil-decuglucosamina e o açúcar não nitrogenado é o ácido urônico. Ela é composta principalmente por acetilglucosamina N-sulfatada ou N-acetilada e 6-sulfatada, unida por ligação alfa-1,4 ao ácido AL hidrônico, 2,0-sulfatato. Os glicosaminoglicanos são exclusivamente de animais e bactérias, não sendo encontrado em outros reinos. A heparina farmacêutica geralmente é derivada do pulmão bovino ou da mucosa intestinal suína. A sua principal função no sistema biológico é a atuação como anticoagulante e antitrombótica, sendo responsável por auxiliar no estado de homeostasia, ou seja, de equilíbrio fisiológico entre o processo de coagulação e anticoagulação. Por que ela assume essa propriedade? Em virtude de uma das principais características do grupo dos glicosaminoglicanos, a interação com moléculas proteicas potencializada pela presença de uma grande quantidade de sulfato nas suas moléculas. Uma vez que a atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados resulta da interação das cargas negativas destes grupos com sequências peptídicas ricas em aminoácidos básicos de proteínas reguladoras do processo de coagulação sanguínea. Como a heparina atua no processo de anticoagulação? O principal mecanismo anticoagulante da heparina consiste em acelerar em cerca de 1.000 a 2.000 vezes a velocidade normal com que a antitrombina neutraliza a atividade das serinoproteases da cascata da coagulação sanguínea, dentre elas a trombina e a forma ativa do fator 10. Após uma lesão no vaso sanguíneo, a coagulação ocorre em 3. Por que ela assume essa propriedade? Em virtude de uma das principais características do grupo dos glicosaminoglicanos, a interação com moléculas proteicas potencializada pela presença de uma grande quantidade de sulfato nas suas moléculas. Uma vez que a atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados resulta da interação das cargas negativas destes grupos com sequências peptídicas ricas em aminoácidos básicos de proteínas reguladoras do processo de coagulação sanguínea. Como a heparina atua no processo de anticoagulação? O principal mecanismo anticoagulante da heparina consiste em acelerar em cerca de 1.000 a 2.000 vezes a velocidade normal com que a antitrombina neutraliza a atividade das serinoproteases da cascata da coagulação sanguínea, dentre elas a trombina e a forma ativa do fator 10. Após uma lesão no vaso sanguíneo, a coagulação ocorre em 3 etapas. Primeiro há o rompimento do vaso, depois a junção das plaquetas para a formação de um tampão, depois a formação de um coágulo de fibrina
e, após isso, a degradação da fibrina para a reparação do vaso. A heparina atua de duas maneiras diferentes. Liga-se à trombina, inibidor primário da trombina. O sítio de ligação da heparina à antitrombina é uma sequência pentasacarídea específica, a qual contém uma unidade de glucosamina 3-O-sulfatada, a qual se liga a um sítio rico em lisina da antitrombina. Depois da ligação com a antitrombina, a heparina liga-se também à trombina, formando um complexo ternário, no qual altera a conformação do inibidor, ou seja, a antitrombina, e da enzima, a trombina, potencializando o processo anticoagulante. Além disso, o complexo antitrombina e heparina inibe o fator XA, o qual participa na síntese da trombina. A segunda maneira é por meio da interação com o cofator 2 da heparina. Ele inibe a trombina em uma baixa taxa, mas essa inibição aumenta drasticamente na presença de heparina. Aplicações: tratamento de trombose venosa profunda, síndrome coronariana, coagulação intravascular disseminada, hemodiálise, cirurgias com circulação extracorpórea. Tem potencial biotecnológico na cura ou prevenção ou tratamento da AIDS devido ao fator de ligar-se à glicoproteína da GP120 da superfície viral, bloqueando assim a entrada do HIV nas células por agir como um inibidor. Sua administração deve ser realizada por via intravenosa ou subcutânea, pois não é absorvido pelo trato gastrointestinal. Problemas quanto ao uso: causa quadros de hemorragia, gera trombocitopenia, redução do número de plaquetas, dermatite de contato, urticária e necrose da pele, quando administrada pela via subcutânea. Pode ser um vetor de zoonoses, uma vez que é extraída da mucosa suína ou do pulmão bovino, uma das possíveis portas de entrada primária para a herpes simples. Alternativas da biotecnologia ao problema da heparina: melhorar o perfil farmacológico da heparina por meio de heparinas de baixo peso molecular, obtidas por uma despolimerização controlada. As moléculas de HBMM apresentam a sequência pentasacarídea